começar mais um dia aí, né, meninos? Graças a Deus, vamos, enfim. Gente, olha só, em aulas passadas nós trabalhamos, né, com a chamada epistemologia moderna. E aí nós trabalhamos, né, o racionalismo com René Descartes e trabalhamos também com a crença de Descartes que as ideias surgiam a partir de uma atividade racional e depois elas chegavam às experiências, e trabalhamos também com David Hume, John Locke, entre outros chamados empiristas modernos. Pois bem, na aula de hoje, nós vamos ver que depois de filosofia antiga, filosofia média e filosofia moderna que colocavam o racionalismo contra o empirismo, agora vem um pensador que fala que a filosofia e o conhecimento, na verdade, é uma união entre os dois. Então, deste modo, na aula de hoje, nós veremos Immanuel Kant. Meninos, para muitos pensadores, para muitos filósofos, para muitos estudiosos da área da filosofia, Immanuel Kant foi o maior pensador desde a Grécia Antiga. Então, tirando a Platão, Sócrates e Aristóteles, ninguém foi tão grandioso quanto Kant. E aí, segundo ano, é inegável que o que ele trouxe para a filosofia, sim, foi algo de enorme importância. Sim, foi algo de enorme relevância. Então, vamos começar aqui com um compartilhamento de tela para vermos esse pensador de fundamental importância para nós. Hoje eu vou pedir pelo menos alguém diferente, depois volta a Luana para ler para nós mesmo. Não, a Luana mesmo pode começar a ler para nós. Luana, lê para nós aqui até a transformação do mundo pelo conhecimento. Então, lê o iluminismo até transformação do mundo pelo conhecimento. Tá bom. Iluminismo. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. Tem coragem de fazer uso de próprio entendimento, tal é o lema do esclarecimento. Iluminismo. Movimento filosófico do século XVIII, desenvolvido particularmente na França, na Alemanha e na Inglaterra, cujo objetivo era retirar o indivíduo da escuridão da ignorância e levá-lo ao esclarecimento por meio da razão humana. Ideia de que o indivíduo pudesse ser o grande artífice e protagonista dessas conquistas. Transformação do mundo pelo conhecimento. Meninos, até aqui, quando nós trabalhamos com iluminismo em história, geralmente ao final do primeiro ano do ensino médio, nós vemos lá, né, pensadores iluministas, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Diderot, D'Alembert, vimos John Locke. Entretanto, o iluminismo foi maior do que estes pensadores. Tudo bem que ele teve a principal raiz estendida sob a França do século XVIII. Mas, por exemplo, nós estamos vendo Immanuel Kant, que foi um pensador também iluminista da Alemanha. Então, você tem um pensador peculiar, diferente dos demais. Por exemplo, meninos, Kant não vai ser um defensor de grandes revoluções. E o seu leque de pensamento estará nas mais diversas áreas: religião, política, ciências, cultura, sociedade, economia. Então, Kant ampliou o debate para todas as áreas do conhecimento. E aí, gente, o que ele vai entender aqui como menoridade? A incapacidade de ter liberdade de pensamento.
Assim como, por exemplo, um menor de idade é cuidado e responde judicialmente, não responde judicialmente por suas ações, a menoridade aqui vai ser entendida também como uma tutela de alguém sobre você quando se fala em conhecimento. Esse alguém pode ser o Estado, esse alguém pode ser a igreja. E o Kant quer a ultrapassagem dessa chamada menoridade da razão. Ele quer que as pessoas tenham acesso ao conhecimento por iniciativa e liberdade própria. Falar isso no século XX e XXI, o segundo ano, é uma coisa super normal. Falar isso nos séculos XX e XXI é uma coisa, como pode dizer assim, até banal. Mas falar isso lá no século XVIII, sob a marca do absolutismo, e o absolutismo prussiano, né? Que a Alemanha, na época, não era um Estado unificado, então você tinha ali vários reinos divididos, e o Kant fez parte do reino da Prússia, vai ser algo extremamente novo. Ele vai ter que defender o uso sistemático da razão, por acreditar que o conhecimento é o grande agente transformador do mundo. Então, deste modo, o segundo ano, nós temos a defesa, né, do conhecimento, um iluminismo peculiar, o iluminismo kantiano. Mas o que faz com que nós possamos classificar Kant como um iluminista? É justamente a sua crença de que o mundo pode ser transformado pelo conhecimento. A defesa do uso da razão. E aí, gente, vamos continuando aqui pelo seguinte. Luana, lê para nós, o iluminismo caracterizou-se até raízes do iluminismo. O iluminismo caracterizou-se pela busca da liberdade de pensamento, manifestando em diversos campos da vida humana, literatura, arte e política. Para o iluminismo, a razão não era apenas uma faculdade humana, mas uma força que levaria a todas as pessoas à plena liberdade de ser e pensar. Menoridade da razão. Todo e qualquer tutela que pudesse impedir o indivíduo de pensar de forma autônoma e livre, tais como a tutela dos dogmas religiosos e da sujeição a crenças do senso comum. Razão não como característica epistemológica, mas sim como capacidade de pensar, devido à presença da racionalidade humana. Raiz do iluminismo nas concepções mecanicistas dos séculos XVI, XVII e na Revolução Científica do século XVII. Na espera. Até aqui. Vamos continuar, então, pelo seguinte. O iluminismo caracterizou-se pela busca da liberdade de pensamento. Então, ou seja, em liberdade de pensamento em qual área? Em todas as áreas possíveis. Então, né, nós estamos falando aqui de Kant, mas já que nós estamos fazendo esse gancho com o iluminismo, lembremos de Voltaire. A frase clássica de Voltaire, né? Posso não concordar com uma palavra do que tu dizes, mas morrerei, defenderei até a morte o teu direito de dizê-la. E essa é uma característica que será estendida, o direito de dizê-la, na literatura, na arte, na política. Lembrando que o iluminismo surge no século XVIII, mas ele se amplia, ele se consolida no XIX, XX e até mesmo XXI. Você tem reveses e avanços dessa liberdade de pensamento. O próprio Kant mesmo, que morreu aos 80 anos de idade, ao final da vida era acometido por duas coisas assim terríveis para alguém que defendeu tanto o uso da razão e do esclarecimento: a censura do rei Frederico da Prússia e
o Alzheimer. Kant morreu com Alzheimer. Então, mas o que ele deixa em vida, o que é estudado até hoje sobre ele, o que ele produz nas mais diversas áreas do conhecimento é fantástico e permite uma nova forma de se enxergar e fazer literatura, arte, política. E, sendo assim, para ele, o conhecimento era fator de felicidade, de leveza, num tempo em que não era todo mundo que tinha acesso a um livro com liberdade, podia escrever uma ideia com liberdade. E tem hora que eu discordo um pouco dessa visão. Atualmente, né, uma escolha minha, eu estou escolhendo não ver muito jornal, comentarista de YouTube e tudo mais, para tentar trazer um pouco de leveza, porque o negócio, o 2020 está pesado. E a falta de conhecimento é o que está me trazendo leveza. Mas uma coisa é inegável: eu posso escolher não conhecer. Assim também como se me der na cabeça e voltar, falar assim, não, quero ver todos os YouTubers que eu vi, eu quero ler à vontade, quero, se for possível, escrever, eu também tenho essa liberdade. No tempo dele, não era bem assim. Que nem eu falei, ele morreu, ao final da vida, ele foi censurado de publicar as suas ideias. E, meninos, como a Luana acabou de ler para nós, nós temos a ideia, né? O conceito de minoridade da razão. É a tutela dos indivíduos, não dos indivíduos, né? Mas de grandes órgãos junto aos indivíduos. Então, igreja, Estado, e outros poderes constituídos que impedem o ser humano de ter liberdade de pensamento. Então, para ele, a razão não é uma característica epistemológica, uma característica de conhecimento. A razão é a presença da nossa atividade de pensar. Então, fala assim, atividade racional. Não, todo homem é dotado de razão para ele. Outro ponto, o iluminismo, né, tem as suas raízes, as suas origens na Revolução Científica do século XVII. Por quê? Aí já pegando até mesmo no Renascimento Cultural. Galileu Galilei, Johannes Kepler, Tycho Brahe, Isaac Newton são grandes questionadores do universo. Por que uma maçã cai? Por que os corpos se movimentam? O que acontece quando eu empurro uma cadeira, uma mesa, uma parede? Tudo isso é explicado a partir da revolução científica do século XVII. E aí, meninos, vou falar uma frase sobre a defesa da razão. Essa frase é do ministro que assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Barroso. Ao longo prazo, livros e ideias fazem muito mais efeito do que balas e canhões. Então, a longo prazo, livros e ideias fazem muito mais efeito do que balas e canhões. Acreditemos nisso. Luana, lê esses dois últimos pontos aí para nós, fazendo um favor. Até o 2 cantos, só para... Na esfera das ciências e da filosofia, esse movimento apresentou-se como uma tentativa de conhecer a natureza, com a intenção de dominá-la e de transformá-la a favor do indivíduo. No campo da moral e da religião, o iluminismo foi um instrumento de conhecimento das origens dos dogmas e das leis que reagem à vida humana, rompendo com o autoritarismo. Bom, continuando. Então, primeiro ponto.
Meninos, eu falo isso de algum conhecimento da área. No meu mestrado, eu trabalhei um pouco com essa relação entre homem e natureza, mas não no campo filosófico, eu trabalhei no campo histórico, mas acabamos por ler pensadores de outras áreas. E o mundo, entre 1500 e 1800, assiste a uma grande mudança na relação do homem com o mundo natural. Se, durante a Idade Média, essa foi uma característica que se valeu ainda na Idade Moderna, a relação do homem com a natureza, né? A natureza é aquele lugar sagrado, de criação de Deus, e é um espaço, né, que quando ele impede o homem de avançar, deve ser derrubado, mas que não deve ser entendido a partir do renascimento cultural e das novas maneiras de pensamento existentes na sociedade. Agora ela é um fruto de, ela é um objeto de conhecimento e estudo do homem. Como a natureza pode atender o ser humano? O que ela tem para tornar a vida do ser humano melhor? Foram alguns dos questionamentos feitos nesse momento, questionamentos esses que vão até o iluminismo. Que nem eu falei, deixa eu fazer um pequeno adentro aqui, né, para falar do meu mestrado e como eu coloquei lá no meu mestrado. O naturalista, o estudioso da natureza, que eu estudei, o Auguste Saint-Hilaire, né, teve no Brasil no início do século XIX. E, gente, se o Brasil é atrasado mentalmente hoje em dia, atrasado mentalmente na questão das ideias, da produção de conhecimento, nas mais diversas áreas, imagina lá no século XIX que Portugal mantinha uma mentalidade fechada quanto ao estudo e ao conhecimento da natureza. Então, tudo aqui no Brasil, quando se falava em natureza, era para ser feito ainda. E o Saint-Hilaire veio para cá e recolheu 30 mil plantas, levando, e muitas dessas plantas estão no Museu Herbário Nacional de Paris. E, ou seja, mostrando, né, as utilizações médicas dessas plantas, as utilizações cosméticas dessas plantas, possibilidades de uso econômico desse material, fruto, meninos, dessa nova maneira do homem Flávio, trabalhar a natureza. Pode falar? mas isso é crime hoje em dia, né? Pegar a planta de um lugar e levar para outro. Biopirataria. Isso tem um nome, né? É um crime de você pegar plantas escondidas, né, e levá-las para o seu país de origem. Plantas, animais, enfim, tudo sem autorização do governo, mudas assim, relacionada à natureza, transplantar de um lugar para o outro é crime. Com a permissão do governo local, aí não é crime, não. Por exemplo, se o governo permite aqui que estudiosos dos Estados Unidos venham para cá e colham mudas de sei lá o que, e levem para o país país de origem do estudioso, aí não é crime, não. Por exemplo, ministro, tem milhares e milhares de coleções de plantas brasileiras recolhidas no início do século XIX, na Alemanha, na França, na Itália, de cientistas que aqui para cá vieram para fazer esse estudo mesmo da natureza, autorizados pelo governo brasileiro. Mas, logicamente, né, a noção de biopirataria não existia. Eu não sei quando a biopirataria virou crime. Não sei, mas não tem muito tempo, não. Deve ter coisa aqui em torno de aproximadamente 50 anos. Anteriormente, isso não era crime. Vamos continuar com o próprio Kant aqui, né? Voltando, eu fiz essa viagem longa. Voltemos aqui para alguns aspectos da vida de Kant.
dois Kant, né? Luana, já adiantando o nome da cidade dele aqui, é Königsberg. Bom, eu nem sei também como falo, eu falo Königsberg, Como? mas Königsberg, nome Königsberg? alemão, nome dark, né? Pesado esse nome. Königsberg. Aí lê para nós, fazendo favor. Königsberg. Lê o dois todo. Pensador nascido em... Ai, eu já esqueci. Königsberg. Isso. No ano de 1724, na Rússia. Ingresso de Kant na Universidade de De Königsberg. Königsberg em 1740 e conclusão dos estudos em 1747. Início do doutorado em 1755 e em 1770 Kant assume o cargo de professor efetivo da universidade. Fase crítica. Crítica da razão pura, 1781, e Crítica da razão prática, 1788, e Crítica do juízo, 1790. Razão em Kant pode ser entendimento como conhecimento. Intensa perseguição do rei Guilherme II e interpretações erradas marcaram o final da vida de Kant. Então, até aqui. Meninos, em primeiro lugar, né, Kant foi um homem que escreveu uma filosofia de alcance universal, mesmo não tendo ido longe na sua vida. Ele era, segundo o que alguns falam, ele era um homem de hábitos tão metódicos que, segundo o que se fala, que as pessoas regulavam o ponteiro de seus relógios pelo horário que ele fazia caminhadas na praça. Então, né, as pessoas sabiam, 3 horas o Kant está passando. Por que é 3 horas? Porque o Kant está passando na frente da praça. Ele só não fez isso 2 vezes na vida dele, segundo o que eu já escutei, logicamente, enquanto ele teve saúde. Quando estoura a Revolução Francesa e quando ele estava lendo, né, o Emílio de Rousseau, a obra de Rousseau, né? Ficou tão impactado que ele falou assim, esse dia hoje eu não vou sair para fazer a minha caminhada vespertina, não, eu vou continuar nessa concentração no livro. Bom, outros aspectos. Por que a gente fala que Kant é um pensador de língua alemã? Porque na época a cidade de Königsberg era uma cidade pertencente à então Prússia. Então ele foi um homem de vida, um homem de hábitos, um homem de pensamentos alemães. Entretanto, essa cidade atualmente, Kaliningrado, na verdade Kaliningrado pertence à Rússia. Se eu não me engano, foi lá que o Brasil perdeu para a Bélgica na Copa de 2018. E até hoje, né, a memória de Kant é muito lembrada neste lugar, mesmo ele sendo um pensador de língua alemã. Você tem estátuas de Kant, enfim, toda uma memória da vida de Kant na atual Universidade de Kaliningrado, um reconhecimento por tudo que Kant fez pela filosofia. Eu tinha falado do Frederico, gente, o rei Frederico, que havia perseguido Kant. Erro meu aqui. Na verdade, foi o rei Guilherme II, né, que censurou as ideias de Kant. Outro ponto de fundamental importância para entendermos Kant é o que ele quer dizer por crítica. Então, crítica da razão pura, crítica da razão prática, crítica do juízo. Ele escreveu vários livros, na verdade, nessa batente, crítica, crítica, crítica. Nesse sentido, crítica não é falar mal, não é entendido, né, como você fazer uma deterioração. Agora eu gastei, deterioração. Deteriorização. Quer falar bonito, fala errado.
do objeto que você estuda. Mas crítica aqui é entendido, nesse caso, como busca por entendimento. Então, se fosse traduzido como entendimento da razão pura, entendimento da razão prática, entendimento do juízo, teríamos uma nova forma de. Teríamos uma nova forma, não. Teríamos aqui o mesmo sentido para os livros. Então, quando ele fala crítica aqui, é busca por entender. Então, busca por entender a razão prática, a razão pura, o juízo. Bom, continuemos então vendo Kant nas suas fases, né? Luana, nesses fase 2.1 até fase crítica, né? Pode ler fase crítica também. Termina essa folha. Tá. Fase pré-crítica. Tem por característica um racionalismo dogmático, com bases na tradição cartesiana. Influência dos pensadores alemães. Gottfried Leibniz e Christian Wolff. Isso. Contato de Kant com as obras de David Hume e percepção de que os questionamentos dos empiristas precisavam ser levados em consideração. Fase crítica. Crítica à tentativa de superação da dicotomia empirismo-racionalismo. Nesse sentido, a crítica kantiana tinha. Você colocou 2 vezes? Tinha por objetivo. Tinha por objetivo de superar o dogmatismo. Até aqui. Meninos, isso vai ser repetido. A crítica kantiana tinha por objetivo superar, por objetivo. Deixa eu reformular isso aqui rapidinho. A superação do dogmatismo. Isso vai acompanhar a gente daqui até o final de Kant. O que é essa superação entre empirismo e racionalismo? Então, eis que chega o que foi chamado aqui de criticismo kantiano. A união entre empirismo e racionalismo. Gente, o Kant pode ser entendido como um pensador de origem racionalista. Um racionalismo ligado ao René Descartes? Não. Um racionalismo ligado a esses 2 nomes aqui, bonitos e fáceis de se entender. Até que o segundo, mais ou menos. Agora, o primeiro, pelo amor de Deus. Gottfried Leibniz e Christian Wolff. Eu só falo Leibniz aí com alguma facilidade, né, porque já treinei muitas vezes, porque para aprender foi extremamente complicado. O racionalismo é uma ideia, né, que o pensamento surge, que o conhecimento surge a partir de uma atividade racional. E na sua chamada fase pré-crítica, lembrando que crítica aqui, né, em Kant é entendido como o conhecimento, o entendimento com o conhecimento, ele vai estar ligado a esse racionalismo. Entretanto, quando ele entra em contato com os empiristas, ele vai dizer: peraí, o que esses homens falam não está errado. O que esses homens falam também não está errado. Logo, então, ele pega e junta os 2, terminando com mais de 2000 anos de embates entre essas 2 correntes de pensamento. Então, ou seja, o que Kant diz na prática? Eu posso ter ideia e experimentá-la. Ou eu também posso ter uma experiência e formular uma ideia. Isso foi fantástico. Isso foi genial. E é por isso que nós estamos estudando Kant aqui agora.
por essa, como eu posso dizer, por essa maravilhosa descoberta no pensamento. Para nós pode parecer simples, mas até ele isso não era. De que o conhecimento, que a razão pode produzir conhecimento que se transforma em experiência e que a experiência pode levar a uma produção racional. E aí, continuando, temos aqui. Luana, termina essa partezinha para nós, pode indo até as 4 questões essenciais da filosofia. Busca pela investigação dos fundamentos do conhecimento e das motivações pela ação humana. Intenção kantiana de colocar a razão diante do seu próprio tribunal, a fim de recusar todo conhecimento infundado, como ele considera serem conhecimentos metafísicos produzidos anteriormente. O ser humano deveria dedicar-se a olhar para dentro de si mesmo e verificar suas possibilidades e limites de conhecer. Filosofia para Kant é a ciência da relação de todo conhecimento e de todo uso da razão com o fim último da razão humana. Então, As 4 questões. tá. Desculpa. Até aqui, com o seguinte. Em primeiro lugar, uma vez que você une razão e conhecimento, teremos uma investigação sistemática daquilo que o homem produz. Gente, em outros momentos, né, eu sei que com outros segundos anos, o Gil fazia muitas experiências químicas, né? Eu lembro dele mostrando uma latinha pegando fogo na quadra. Eu achava uma experiência muito bacana, né? Esse ano, provavelmente, ele não deve fazer, ao menos que as aulas voltem presencialmente, só não sabemos quando, ele não fará experiência com vocês. Mas é possível encontrar N experiências das mais diversas áreas no YouTube. Agora, você não precisa ver presencialmente, você pode ver virtualmente. Agora, o que isso tem a ver com Kant? Quando ele fala, ele coloca aqui, né, que o ser humano tem que verificar limites de conhecer, a relação de todo conhecimento e todo fim da razão humana, quando alguém faz um experimento de algo, ele pensou nesse algo e falou assim, agora vamos para o campo das experiências. Isso é uma herança que nós temos do chamado criticismo kantiano. Eu pensei em algo, vamos testar. Então, por exemplo, né, meninos, deixa eu sugerir um filme para vocês que me fez chorar tanto quanto O Milagre da Sala 7. O Milagre da Cela 7, é isso mesmo. Não sei quem já viu O Milagre da Cela 7 aí. Pelo amor de Deus, aquele rolou a uma... O Óleo de Lourenço. Pelo amor de Deus, gente, o filme faz... tá, não é só para o Matheus, não. O que eu vi para o Matheus aqui? Eu vou mandar para todo mundo. Eu terminei. Ligo. Gente, meninos, o filme, pelo amor de Deus, o filme é bonito demais da conta. O que isso tem a ver com o assunto? Deixa eu fazer uma historinha rápida e na próxima aula a gente volta nos 4 questionamentos de Kant. Você tem ali uma família, história real. Ei, caramba, manda para todo mundo então, Matheus, fazendo favor. Você tem a história real de um casal que descobre que o seu filho está com uma doença degenerativa rara. Se eu não me engano, eu não lembro, que tem muitos anos que eu vi esse filme, o casal era de farmacêuticos e eles se embrenham num estudo feroz sobre a cura para a doença do filho deles. Gente, tem uma hora que o pai do Lourenço está dormindo
na frente de livro, nem ele coloca livro e vai pesquisando e promove congresso e joga uma ideia aqui, joga uma ideia lá, e anos de pesquisa. E o Lourenço piorando. Gente, tem uma parte que o Lourenço tem uma crise assim, causada pela doença, que ele começa a gritar e agitar na cama, que ela é comparável com a parte que a Ovra está querendo ver o pai dela na cadeia no Milagre da Cela 7. Dá para fazer isso, você chorar. Assim, eu ia nas duas partes, eu ia chorando e só. Como eu estava sozinho no ódio de Lourenço, eu ia chorando e tá bom, não tem ninguém vendo e tudo mais. Agora, no Milagre da Cela 7, né, eu não olhava do lado, não, porque minha esposa estava do lado. E aí, ela ficou abusando de mim depois, mas ela, no final das contas, também estava chorando até mais do que eu. Meninos, mas voltando aqui, é a união. Tem muitas vezes que a ideia surge na mente, algumas ideias surgem em sonhos que eles colocam em prática na experiência. Então, ou seja, eles não estavam ali tutelados sob a tutela de uma universidade, de uma igreja, do governo. Eles estavam promovendo pesquisa por conta própria. O filme é bonito demais da conta. É bonito, bonito, assim. Lindo, lindo, lindo. E, se eu não me engano, ele é italiano. E ele mostra muito bem essa união entre racionalidade, então, ou seja, você pensar numa coisa e ter experimentação dessa coisa. Na química, né, para aprender melhor matemática, química, física, é sempre bom fazer experimentos. Um professor que eu vejo também que faz muito experimento com o aluno é o Tarsis. Tarsis faz experimentos muito bacanas, lembra? Uma vez ele mostrando vídeos de foguete. Ou seja, primeiro, então, ele teoriza na aula. O que é a teorização de aula? É a ideia. E o que é o experimento? É a prática empírica. Quando ele faz isso, ele está unindo os dois. Aí vem uma opinião minha. Então, a gente não vai entrar nos 4 questionamentos de Kant hoje, não. Mas, meninos, ao meu modo de ver, por que tantas vezes a matemática é algo tão difícil para mim, viu? Porque a gente não vê aquilo experimentado. A soma dos quadrados é igual ao cateto, não sei o que lá, da hipotenusa, blá, blá, blá. Tá, mas pronto, onde isso está? Como eu posso ir lá ver que a soma dos quadrados é igual ao cateto da hipotenusa? Falar, vamos ter como. Vitor, tá. O Vitor está me perguntando aqui se eu posso disponibilizar os textos. O do empirismo eu deixei na WebGIS. Mas vou mandar para vocês no WhatsApp. E também mandarei o da aula de hoje no WhatsApp e no WebGIS. Então, só para eu terminar aqui, ao meu modo de vista, sob o meu ponto de vista, essas áreas são tão difíceis porque a gente não tem não vimos tantas experiências com elas. Gente, o meu muito obrigado a todos. Luana, muito obrigado mais uma vez pelas suas leituras, pela sua disponibilidade e tudo mais. E vocês moram no meu coração. Tchau, Flávio. Obrigada. Tchau, tchau. Boa semana para você. Tchau. Tchauzinho, Flávio. Tchau, tchau. Até.